bem-vindos ao Neurosound Talks. Hoje o tema da nossa entrevista é fluência de leitura como pilar do sucesso escolar, da investigação à prática em contexto português. Professor doutor Miguel Borges, é um verdadeiro privilégio recebê-lo. A sua investigação tem contribuído de forma decisiva para aproximar a ciência da leitura da prática pedagógica nas escolas portuguesas, especialmente nos programas e projetos relacionados aos ouvintes sortudos e Sparkle. Hoje queremos compreender como a fluência da leitura pode ser não apenas um indicador técnico, mas um verdadeiro pilar de sucesso escolar, articulando ciência, motivação e intervenção precoce. Professor, começaria por lhe pedir que nos ajudasse a entender este ponto de partida. Em português europeu, que é uma ortografia relativamente transparente, de que forma a fluência de leitura, para além da precisão, se torna um indicador robusto da compreensão leitora? Obrigado, Roberto. Em primeiro lugar, agradecer este convite para poder falar de fluência de leitura ou de leitura, que é de facto para mim sempre um prazer poder partilhar e, sobretudo, poder aprender muito com estas conversas. De facto, a fluência de leitura, a leitura em si, é um pilar do sucesso académico, do sucesso escolar. Eu diria que é o pilar, não, sem qualquer desprimor pelas outras disciplinas, mas de facto todas dependem da leitura ou do domínio do código escrito. Eu atualmente prefiro referir-me mais ao domínio do código escrito do que à leitura, para não dissociar a dimensão da escrita, mas estamos aqui a falar de fluência de leitura e, de facto, a fluência tem uma correlação muito forte com a compreensão do texto. Eu diria que é impossível compreendermos um texto sem fluência de leitura. E antes de responder diretamente à questão, se calhar interessa para quem nos ouve e vê, fazer aqui a definição do que nós entendemos por fluência em leitura. E eu vou fazê-la de duas formas. De uma forma, aquilo que a ciência entende pela fluência em leitura, que ainda há aqui alguma discussão sobre quantas dimensões tem a fluência em leitura, se são 3, 4 dimensões. Há pesquisadores que colocam a dimensão da compreensão também na fluência de leitura, e talvez em línguas relativamente transparentes como o português, essa dimensão esteja presente. E depois há aquilo que, em educação, muitas vezes dizemos que o aluno tem ou não tem uma leitura fluente. E aqui a avaliação é mais uma avaliação de ouvido, que não deixa de ser rigorosa, porque nós percebemos quando um leitor está a fazer uma leitura que nós temos fluente, ou seja, que tem um ritmo muito próximo do ritmo da fala, ou muito aproximado ao ritmo da fala, que faz uma intuição, uma expressividade, que tem uma prosódia, também de quem percebe o texto, de quem percebe, por exemplo, que a determinado momento existe uma interrogação no texto, mas que não tem esta visão da ciência. Ou seja, a ciência claramente define que precisão de leitura, estamos a referir a 3 dimensões: a dimensão da velocidade, que às vezes é muito mal encarada na pedagogia, a dimensão da precisão, ou seja, na velocidade eu diria mais ritmo do que velocidade, a precisão, que é a ausência de erros na leitura das palavras, e a expressividade ou a prosódia. E, de facto, nós associamos, até por cariz pedagógico, associamos muito a fluência da influência, isto em termos de sonoridade fica algo redundante, à precisão. Nós achamos, em termos de práticas pedagógicas, que as crianças que leem com mais, não ter, até mais corretamente, que descodificam com precisão, serão aquelas que tendencialmente compreenderão melhor o texto. Na verdade, e a primeira investigação que conduziu ao programa Ouvintes Sortudos não nos mostra isso. Mostra-nos que as dimensões são todas importantes. Mas existe uma dimensão que eu diria que é, numa fase inicial da aprendizagem do código escrito,
a mais importante, que é a velocidade, ou se quisermos, de outra forma, a automaticidade no reconhecimento das palavras. De facto, o que a pesquisa Ouvintes Sortudos para a língua portuguesa nos mostra é que, à medida que as crianças ganham velocidade, ganham também precisão. Isto até contradiz aquele ditado português que depressa e bem não há quem. Neste caso, é exatamente ao contrário. Sabendo nós também que a dimensão da velocidade continua a ser importante, porque o índice digamos, de erros, ou o índice de velocidade é determinante para a compreensão. Na precisão das palavras depende do texto. Um texto, uma criança pode errar até 10% das palavras de um texto e conseguir, mesmo assim, compreender o sentido do texto. Depende de quais são as palavras que erra, depende da estrutura vocabular do texto. E, por outro lado, a prosódia, que eu diria, não diria que é um grau superior, mas que já revela, uma leitura prosódica já revela em si compreensão. Já revela a integração de estruturas sintáticas, semânticas, pragmáticas. A criança, quando lê, faz uma entoação de surpresa, de admiração. Aliás, o leitor, não a criança, o leitor, quando faz estas entoações, já percebe, já está aqui a perceber o sentido do texto. Portanto, eu diria que e há pesquisadores que defendem isto, que a prosódia, quando há uma leitura prosódica, está altamente correlacionada com a compreensão do texto. Há outros autores que defendem que as três dimensões são igualmente importantes. Eu também me inscrevo mais nas três dimensões, sendo que aqui parece-me que em línguas relativamente transparentes como o português, a automaticidade no reconhecimento de palavras é talvez a mais fundamental. Mas todas as três dimensões se relacionam muito com a compreensão do texto. Eu diria até que a precisão pode nem ser a que mais correlaciona individualmente, mas nós temos que ver a fluência em leitura como um construto com várias dimensões, e estas três dimensões relacionam-se com a compreensão. Eu tenho, ao longo destes anos, e já são alguns a trabalhar em fluência de leitura, e com bastantes investigações, quer em português europeu, quer em português do Brasil, há uma coisa que nos parece que é muito importante também, mas que ainda não temos publicado, mas que nos parece que é muito importante, que é a monitorização da compreensão do texto. Quando a criança vai compreendendo o texto à medida que lê, isso permite-lhe antecipar algumas palavras. Você tem aqui há aqui uma pista semântica que ajuda o cérebro a antecipar as palavras. Ao mesmo tempo que a criança consegue fazer isto, consegue ganhar velocidade. E ao ganhar velocidade está, obviamente, a poupar recursos cognitivos para poder alocar estes recursos para as tarefas de nível superior. Porque nós também podemos ver isso. Eu dou muitas vezes o exemplo da bateria de um telemóvel que está carregada, mas se eu estiver a ver vídeos, estiver a fazer atividades com o telemóvel que esforcem mais a bateria, eu depois não vou ter bateria, se calhar, para fazer uma chamada, que é uma coisa que será a primeira função de um telefone. Nós aqui também é um pouco isto, ou seja, se a criança tem uma descodificação, uma leitura hesitante, silabada, esforçada, obviamente que a energia cognitiva está alocada a estes processos que são mais básicos, a identificação das letras, o reconhecimento de palavras, a própria fluência, que é um processo básico, e não terá energia, não terá a capacidade, digamos assim, de compreender, por exemplo, as inferências, os conectores no texto, os processos de coordenação e de subordinação nas frases, e, portanto, no fundo, não conseguirá aceder ao texto. E isto, para os educadores, para os professores que alfabetizam, é perfeitamente perceptível. Muitas vezes temos uma criança e, mais uma vez, referindo-nos a esta estrutura que é mais simplista do português europeu, nós às vezes achamos que é uma língua muito complicada, mas do ponto de vista da opacidade é mais para o transparente, ou seja, há aqui poucas palavras irregulares. As crianças com maior ou menor dificuldade acabam sempre por descodificar. O problema é que às vezes acabam por descodificar uma frase e o esforço foi tanto que no final da leitura da frase perguntamos-lhe
o que é que leu, onde é que foi a personagem, o que é que aconteceu, e a criança não consegue responder, porque toda a energia foi alocada a esse processo de descodificação. Que ainda por cima, parece-me a mim, isto de generalizar acaba sempre por se cair em alguma injustiça, é o processo mais a que se dá mais importância na escola. Ou seja, nós temos também esta tradição pedagógica ou esta falta de inovação na pedagogia, de trazer a ciência às práticas, que continuamos não ensinamos a ler, ensinamos a descodificar. Implicitamente, depois, algumas crianças, muitas crianças, este é que é outro dos problemas, é que muitas das crianças depois vão ganhar fluência de leitura, vão ler. E talvez seja aqui um dos problemas de levarmos a fluência de leitura à pedagogia, que é esta não necessidade absoluta da fluência de leitura. Eu não sei se me perdi muito nas respostas, eu vou perder muito, porque depois começo a falar. Professor, foi perfeito, e eu até aproveito o ensejo para falarmos um bocadinho, então, uma vez que o professor está a falar do contexto escolar, o Ouvintes Sortudos, criado por si no projeto de doutoramento, com a orientação da professora Fernanda Leopoldina Viana, tornou-se uma referência nacional na promoção da fluência. Que principais desafios identificou na implementação desse programa em escolas portuguesas? Sim, nós temos já neste momento imensas implementações, e é uma coisa que me agrada muito, e haverá muitas das quais eu não tenho conhecimento, nós não temos conhecimento, outras temos, há bastantes escolas que estão a utilizar, temos inclusivamente professores que ampliaram a utilização de ouvintes sortudos e trabalham a fluência de leitura, ensinam fluência de leitura, porque esta é que acho que tinha deixado isto para a minha mensagem final, mas acho que posso repeti-la na mensagem final, e este é o principal problema. O primeiro é reconhecer a fluência de leitura como uma área do ensino da leitura, tal qual como é a gramática, ou da língua, se quisermos, e a outra é perceber que a fluência de leitura ensina-se. Há crianças que se tornam leitores fluentes sem que os educadores ensinem fluência de leitura. Felizmente, as crianças, como diria Emília Ferreiro, não pedem autorização para começar a aprender e aprendem coisas que nós não lhe ensinamos, felizmente, aliás, o ser humano, felizmente, mas esta é um dos problemas na implementação, é não reconhecer a necessidade da fluência de leitura. A fluência de leitura em Portugal é um bebê, é ainda gatinha, ainda não anda, que apareceu derrompante com as metas curriculares em 2012, salvo erro em 2012, 2013, alguns por aí, que traziam métricas para a leitura. Foi uma forma de entrar no sistema educativo, mas foi a primeira vez que nós olhámos para a fluência de leitura como, se temos uma métrica para atingir, então é possível trabalhar para atingirmos essas métricas. Acho que esse documento traz esse grande benefício. Depois, com deixar de estar em vigor esse documento, foi-se perdendo um bocadinho, mas o primeiro alerta, o primeiro sinal que existe uma disciplina, um tema, ou um conteúdo dentro da aprendizagem de língua, que é a fluência de leitura, já estava lá. Não temos essa necessidade a partir do momento em que não há avaliação. Eu acho que o Ministério da Educação, que no ano letivo anterior fez o diagnóstico de fluência de leitura, na minha opinião, não da melhor forma, mas foi feito, acho que é sempre, começa a alertar os professores para esta necessidade de trabalhar a fluência de leitura. Mas esse é o primeiro entrave para a implementação de programas de desenvolvimento da fluência de leitura, é a nossa cultura educativa, o nosso sistema educativo, o abandono a que estiveram e que estão votados os professores do primeiro ciclo do ensino básico. Nós temos, na maior parte das práticas, e eu não quero, isto não é não estou a colocar a responsabilidade nos docentes, é o sistema. Na maior parte das práticas, nós continuamos a ensinar a ler como se ensinava a ler nos anos 80, nos anos 90, ou seja,
a descodificar, ainda confundimos muito leitura com descodificação, mesmo que às vezes, em algumas conversas que temos, estamos a falar de descodificação, mas depois o nosso cérebro foge outra vez para a leitura e às vezes dizemos, olha, ainda não lê quando estamos a referir-nos precisamente à descodificação. Esta é o primeiro entrave o que nós vemos como ensino da leitura, estou a falar de professores. Que o meu meio é praticamente este. Depois são as expectativas dos professores também. Qualquer professor, quando começa o ano letivo, não tem como expectativas que 100% dos alunos da turma que vai ter aprendam a ler com facilidade. A expectativa será de que 4, 5, 6, falando de uma turma normal, entre os 20 e os 25 alunos, que 4, 5, 6 alunos revelem dificuldades de leitura. E quando eu tenho esta expectativa, a minha adequação, o que eu vou fazer já não é contrariar esta expectativa, porque as expectativas vão cumprir-se. Se eu tenho a expectativa, já vou deixar com que aconteça. E um dia aquela criança vai ter um problema já mais patológico, de dislexia, de hiperatividade, de déficit de atenção, porque de facto é preciso fazer aqui alguma coisa. E isso nunca passa pelas estratégias de ensino e deveria passar essencialmente pelas estratégias de ensino. E depois esta a perspectiva que nós temos é de dar letras. Nós ainda estamos nesta perspectiva de dar as letras, de ensinar as letras. Eu penso que foi ontem, estava com um menino de necessidades educativas especiais, que estava sentado do lado de fora da sala, ia fazer uma atividade, estava a aguardar, e eu sentei-me a falar com ele, e por de formação profissional, perguntei-lhe, então já sabes ler? E ele respondeu-me, já, olha, papé pipopu. E isto é caricato daquilo que é o ensino da leitura. Ele não tinha livro nenhum, não tinha nenhum papel, mas ele percebeu que para saber ler tinha que fazer papé pipopu. Ora, nenhum ser humano que não esteja num sistema destes vai dizer isto. E, portanto, esta é a primeira dificuldade. O foco dos professores está na descodificação, está no reconhecimento de letras. E nós hoje sabemos aquilo que o nosso cérebro faz quando lê. Ou seja, nós não lemos porque reconhecemos as letras, lemos sim porque fazemos correspondências grafofonémicas, mas usamos isso sobretudo para aprender a descodificar e para descodificar palavras desconhecidas. Porque o nosso cérebro, que não foi preparado para ler, porque o código escrito é uma invenção muito recente, não é? Tem 5.300 anos, mas o nosso cérebro tem uma estrutura preparada para reconhecer faces. Por isso é que eu reconheço a face da minha mãe, a da minha tia, a da outra tia, e reconheço as diferentes. E o que o nosso cérebro fez foi uma reciclagem para, usando este mecanismo de reconhecimento de faces, reconhecer palavras. Ora, isto leva-nos para uma contradição com a nossa cultura escolar. Porque quando eu andava na escola, e a maior parte dos professores que estão a ensinar a ler e a escrever neste momento, no ativo em Portugal, são professores que andaram na escola quando eu andei na escola primária. E decorar, memorizar textos, nós tínhamos que memorizar as tabuadas, os rios, as serras, a catequese, mas memorizar textos não podíamos, porque era uma evidência de que não estávamos a conseguir descodificar. E, portanto, o que nós fazemos, nós leitores fluentes, é que a maior parte das palavras lemos-las de uma só apreensão. Reconhecemos a palavra e não estamos a descodificar. Este processo de desenvolver o reconhecimento automático de palavras não existe no ensino da leitura. Grosso modo, não existe no ensino da leitura. E, portanto, este é o problema, porque quando nós tentamos implementar programas de fluência de leitura, que é um problema não só com os professores, mas também com as famílias. Quando nós tentamos implementar programas de fluência de leitura, que têm como base as leituras repetidas, as leituras assistidas, isto não é visto como um processo de leitura, é visto como uma memorização do texto. E acaba por ser um entrave grande à implementação de programas, até que os professores experimentam. Portanto, eu diria que o primeiro entrave é levar os professores a experimentar. Porque a partir do momento em que experimentam, e eu tenho muita investigação, nós temos muita investigação,
que ainda não está muito tratada, mas há nas línguas, como o caso do português, quer da variante europeia, quer na variante brasileira, o grau de transparência permite aqui uma dupla via, ou seja, enquanto a descodificação apoia a fluência, há crianças que depois recuperam ou ganham desenvolvimento de descodificação, ao contrário, na outra via, e isto no fundo vem-nos ao modelo das duas vias do Coulthard, que vem alimentar a descodificação. Nós já tivemos crianças com descodificação zero no início do programa de fluência e que chegaram ao final a conseguir descodificar porque fizeram o processo exatamente ao contrário, ou seja, primeiro memorizaram as palavras, das palavras depois foram-as dividindo nos sons, nos blocos mais pequenos, nas sílabas, até que chegaram ao fonema e perceberam que determinada letra transcreve aquele som e que depois conseguem transferir estes padrões ortográficos para palavras novas que ainda não tinham lido. Portanto, eu diria, de uma forma sucinta, que o primeiro entrave é a nossa cultura escolar, a nossa cultura profissional escolar, ou seja, nós ainda continuamos, de certa forma, com o ensinar as letras, e isto é vulgar entrar numa escola e estar a falar com um colega e perguntar em que letra vais, para aferir do desenvolvimento do ano no ano letivo. Por outro lado, é a expectativa. Se eu tiver a expectativa que todos os alunos podem aprender, eu vou buscar estratégias, estas ancoradas na investigação, que me permitam desenvolver tudo aquilo que são as competências da leitura, a descodificação, o reconhecimento automático de palavras, a fluência, e depois as outras mais superiores, a compreensão, etc. E o não sentir necessidade. Eu acho que, sobretudo, o principal é a partilha, que acho que é uma coisa que faz muita falta em Portugal, a partilha e levar a ciência às salas de aula. Mas temos sentido alguns entraves, mas por outro lado também temos sentido uma grande... as pessoas que começam, que implementam, são elas próprias que vão contagiar os colegas. Nós temos um grupo de professores que implementam fluência, que ensinam fluência de leitura na zona de Cascais, que neste momento já não é na zona de Cascais, de Penafiel, de Gondomar, que uns aos outros se vão influenciando. Uma professora muda de escola e diz, olha, eu implementei isto, vamos fazer. Pronto, e haverá aqueles, eu em junho estava em Terras de Douro a falar disto, e a professora veio ter comigo e disse, olha, eu implementei o programa este ano, gostei muito, os resultados são fantásticos. E depois temos no Brasil, neste momento estamos com duas pesquisas no Brasil, uma no Rio de Janeiro e outra em Belo Horizonte, com alguns milhares de alunos que estão a ser, que basicamente a única coisa que foi alterada foram os textos, e que estão a ser, em termos pedagógicos, um sucesso. E é muito bom para nós poder ver a receptividade dos professores num sistema já muito mais cristalizado e num sistema já com alguma tradição pedagógica, ou num sistema que, de certa forma, ainda se está a fazer, ainda está em atualização. É muito bom ver essas discussões, mas os problemas, no fim, são os mesmos. Os problemas que há em Portugal, no Brasil, no final, são exatamente os mesmos, mas são sistemas muito diferentes. A necessidade e a abertura dos professores alfabetizadores no Brasil, neste momento, a procura de soluções é muito maior, de se ligar à ciência. Mas isso tem a ver também com o nosso sistema, com a idade dos docentes, é difícil. É difícil fluência e é difícil outra receita qualquer que não seja mágica. A fluência ainda tem um bocadinho isto, porque tem um bocadinho de mágica. Só que é preciso acreditar, mas tem um bocadinho de mágica e consegue recuperar crianças que têm bastantes dificuldades de codificação. Eu vou só dar este exemplo, Roberto. Eu falo muito, desculpe. Eu vou só dar aqui... eu acho que, se calhar, não é o momento, mas iríamos falar disso, mas eu perco-me muito, vou conversando e perco-me na orientação. Quando nós fizemos o Ouvintes Sortudos, a primeira investigação que deu origem ao programa que está no Ministério da Educação, nós percebemos que, mesmo conseguindo que as crianças desenvolvessem a fluência referida até superior àquela que estava referida, que está nas métricas,
para o segundo ano de escolaridade, havia um efeito que nós não conseguíamos nunca ultrapassar. E o professor João Lopes também, em imensos estudos, mostra isso, que é o início. O que nós percebemos é que nós falamos sempre de fluência, sobretudo no segundo ano de escolaridade e a partir do segundo ano de escolaridade, mas nós percebemos que não trabalhando, não ensinando fluência de leitura no primeiro ano, aquelas métricas são inatingíveis. São atingíveis por alunos bons, mas depois não são inatingíveis. E há 2 anos que começámos a implementar um programa de fluência no primeiro ano. Isto para mostrar a relação com a codificação, com a descodificação. E o programa é um programa que tem 2 partes. Uma em que trabalha a descodificação, reconhecimento automático de palavras, em contexto de leitura, desde o primeiro dia de aulas, mesmo quando as crianças não sabem ler, mas sabe o professor. Portanto, fazemos leitura desde o primeiro dia de aulas e a partir, sensivelmente, de fevereiro, diria de meio do ano letivo, começamos a trabalhar a fluência tal e qual como trabalhamos nos ouvidos sortudos. E foi muito curioso. O ano passado tínhamos 2 turmas que em descodificação eram das melhores. E, de certa forma, isto deu algum alívio aos professores, e os professores por motivos vários, um deles porque não estavam a utilizar o manual e depois quiseram usar o manual e acabaram por não trabalhar depois a parte da fluência tão bem. E tínhamos outras turmas que, em termos de descodificação, não estavam tão bem e que trabalharam a fluência muito bem, até porque normalmente as crianças que têm alguma dificuldade na descodificação gostam muito de trabalhar a fluência porque constroem um autoconceito positivo de leitores. E o que vimos no final do ano, quando fizemos os testes de fluência, fizemos 2 testes de fluência para o segundo ano, no final do primeiro ano, é que as turmas que descodificavam bem, mas que depois não trabalharam fluência, não ensinaram fluência explicitamente, desceram muito, e aquelas que não descodificavam bem, mas que trabalhavam fluência, subiram resultados quase ao nível daquelas que tinham boa descodificação e que trabalharam bem a fluência. Portanto, é muito importante que os professores percebam que a fluência se ensina e que percebam que o trabalho, a influência de leitura em línguas relativamente transparentes, como é o caso do português, vai influenciar também a capacidade de descodificar. Excelente. Professor, eu tenho uma pergunta ainda sobre a questão das rotas de leitura. Então, o que o professor nos está a dizer é que a descodificação, uma vez que é trabalhada de forma explícita e bastante intensiva, não é, pelos professores, só visa, então, a rota fonológica, quando, na verdade, os professores têm que também treinar a rota lexical, que é o que o professor Miguel está a dizer, que é o treino de fluência, ou seja, ambas as rotas precisam de instruções explícitas, é isso? E os professores não têm essa visão. É exatamente isso a questão. É só para esclarecer realmente. Dessa forma, acham que automaticamente, quando se treina a descodificação, passa-se para a rota lexical, ou seja, há toda a memorização do mapa mental ortográfico das palavras e já está, quando na verdade não é. É isso esclarecido? É isso mesmo? Estou certo? É isso ainda tenho um pontinho a acrescentar. Nós em Portugal, nós professores alfabetizadores, ainda olhamos muito para os métodos de ensino. Devíamos olhar para os modelos de aprendizagem, mas olhamos para os métodos de ensino. E ainda nos situamos muito entre os globais e os analítico-sintéticos e, sobretudo, os manuais, que são os grandes orientadores das práticas de aprendizagem, de ensino da leitura, que são muito por essa via, que tem muito desenvolvimento da via fonológica, com uma agravante, porque os manuais deveriam ser só um instrumento que auxilia o professor, é que a própria rota fonológica que pretendemos desenvolver, nós nunca partimos do som para o grafema, do som para a letra, mas geralmente, por norma, parte-se da letra para o som. O que ainda acaba por ser mais um entrave, porque a criança está a partir do abstrato, do que não conhece, para aquilo dos sons que ela conhece da linguagem oral. Depois, quando a rota lexical ou a rota ortográfica acaba por ser trabalhada
de uma forma muito incipiente, muito curta. Claro que as crianças vão memorizar no armazém, no léxico, no armazém ortográfico, vão ter lá palavras como gato, como estas, mas as outras palavras todas, porque não trabalhamos a partir de textos, não estão lá. Não vão estar lá. E, portanto, nós trabalhamos muito, e isto é o que nos leva aos... São as palavras pouco frequentes, não é? Eles trabalham Sim. muito mais as palavras frequentes, e quando são frequentes, o mapa mental ortográfico se forma facilmente, porque elas estão a lidar com elas o tempo todo. Mas como não se trabalham textos, as palavras pouco frequentes, eles ficam com maior entrave na hora da leitura, ou seja, eles têm mais dificuldade, não só nas irregulares, porque temos poucas, porque temos aqui a transparência do português, mas sim as palavras pouco frequentes. Sim. Exatamente. E nós não trabalhamos essa via ortográfica explicitamente, não há aqui um trabalho a partir do texto, não há um trabalho com o reconhecimento de palavras. Por exemplo, que nós não conseguiríamos fazer isso, dado o nível de irregularidade da língua inglesa, não se conseguiria fazer isto para o inglês só desta forma. As crianças de língua inglesa que aprendessem a ler como se aprende a ler, generalizando mais uma vez, em Portugal, teriam ainda mais dificuldades do que têm as crianças portuguesas. Porque nós o que temos, nós não podemos dizer que temos crianças com dificuldades de leitura no primeiro ano de escolaridade, temos crianças com dificuldades de descodificação. E também, mas aí já entramos na pedagogia, também porque nós ensinamos a descodificar e nunca ensinamos a codificar. Aliás, porque nós não olhamos para o alfabeto ou não olhamos para o código como um código. Porque se nós olharmos para o código como um código, a primeira coisa que queremos é que as crianças tenham vontade de entender o código, que é o princípio alfabético, no fundo. Sim, sim, sim. E alimentar as duas vias que permitem que o cérebro aprenda a ler, sabendo nós que a via ortográfica num leitor fluente é muito mais, não é muito mais importante, é muito mais usada que a via fonológica. Obviamente que o desenvolvimento da via fonológica vai alimentar também a via ortográfica. Mas sobretudo é usar as duas vias. E neste momento no ensino em Portugal não se usam as duas vias. Certo. Então, foi daí que surgiu o projeto Sparkle, professor, coordenado por si, que propõe uma nova forma de pensar o ensino da leitura, ou seja, resolver esse problema. O professor identificou, então, professor Miguel, e vamos lá, então, aliar a ciência com nessa perspectiva humana para se resolver essa questão. É isso? É basicamente o grande slogan é basicamente esse. Trazer a ciência da leitura às práticas e dar a conhecer a ciência da leitura também, porque hoje a leitura tem sido talvez o tema mais investigado nos últimos 30 anos e sabemos tanto, que é uma pena que este saber fique todo arrumado e que não chegue às práticas dos professores. Nós tentamos no Sparkle não só levar o conhecimento às práticas, mas traduzir o conhecimento científico em conhecimento pedagógico. Porque às vezes não é fácil. Porque nós, quando fazemos uma pesquisa científica, controlamos muitas variáveis que depois, no terreno, não é possível controlar. E o que nós tentamos fazer é não adequando a cada contexto, porque essa é a missão que depois deixamos aos professores Sparkle, mas tentar transformar o conhecimento científico em saber fazer, em saber pedagógico. Sempre com uma premissa muito grande, que é nós aprendemos a ler lendo e aprendemos a escrever escrevendo. Nós não... O processo de leitura e o processo de escrita, e mais uma vez eu já disse isso, mas vou-me repetir, nós olhamos para o código escrito. Nós olhamos para a aprendizagem do código. E o que nós estamos a perceber na língua portuguesa é que aos 6 anos as crianças compreendem melhor o uso do código para codificar, para escrever, do que para descodificar. A abstração na descodificação é maior. Eu vou dar só outro exemplo. Anteontem eu estive numa sala e estive a escrever com os meninos. Usando a via fonológica, estávamos a escrever nomes de animais, dividindo a palavra em sílabas, depois nas sílabas tentando chegar aos sons. Eu não faço isso bem porque não sou terapeuta da fala, não sou fonoaudiólogo e, portanto, eu faço P, não faço P, faço os P. Mas estivemos a fazer isso
E resultou. Sim. Resultou, inclusivamente escrevemos macaco com M-A-K-A-K-O, que é uma coisa fantástica. Sim. Depois expliquei às crianças que o K é uma letra relativamente recente no nosso alfabeto e, portanto, a maior parte das nossas palavras faz o som que com o C, que era muito difícil para eles, porque quando dizem o alfabeto, o C chama-se C e, portanto, era mais difícil perceberem o som que, e, portanto, o K era mais fácil. Depois disseram uma quantidade de nomes que começa por K, e aí eu rendi imenso. E tivemos uma hora e um quarto a trabalhar a escrita, no fundo, a perspectiva das escritas inventadas da Margarida Alves Martins, o que a Margarida Alves Martins trabalhou tanto em Portugal, e depois, ao fim de uma hora e um quarto a trabalhar isso, as crianças queriam continuar e nem queriam ir almoçar. De tarde estiveram a ler. E, obviamente, que algumas crianças, tiveram dificuldades em ler sílabas como má, como pá. Primeiro, por dois motivos. Primeiro, porque estas crianças perceberam como é que se codifica, e depois de codificar algumas vezes, elas vão descodificar. Porque quando elas escrevem comigo macaco, elas a seguir leem macaco, mas não estão a ler as sílabas. Estão a usar a via ortográfica. Sim. Mas quando eu a seguir escrever matéria não será uma palavra, mas pronto, mas quando escrever uma palavra que tenha má, eles vão fazer a transferência daquele padrão. Sim. E vão perceber que um M e um A se lê má, ou se pode ler má, porque eles até já sabiam isso, que o A codifica o som A ou o som A. Mas depois tiveram dificuldade em ler as sílabas, por dois motivos. Primeiro, porque as sílabas não têm sentido nenhum. Aquilo não é uma palavra. Estas crianças trabalham muito pelo sentido. Nós lemos textos desde o primeiro dia de aulas, portanto, eles... material escrito, material linguístico que não tenha sentido, eles nem percebem porque é que o vão ler. E depois, porque o processo de codificação é mais fácil. E, portanto, o que nós tentamos fazer no Sparkle é um pouco isto, é pôr as crianças no centro da aprendizagem. As nossas crianças, mais do que não são ensinadas, elas aprendem. O professor cria condições, estratégias, curiosidade para que as crianças queiram aprender. A primeira das quais é que todos os dias, ao início da aula de português, durante 5 dias, as crianças leem um texto. Mesmo quando ainda não sabem ler. Aliás, ainda não sabem ler, neste momento ainda não sabem ler nenhuma, mas já começam. E leem um texto. E, portanto, aqui estamos logo a trabalhar a motivação, e o para que é que eu vou ler. Eu quero ler eu vou aprender a ler para extrair o sentido do texto. Não leio porque o Vilela leva a vaca à vila, que era uma frase recorrente dos manuais escolares, mas que não fazia sentido nenhum, porque quando eu era garoto e vivia na província, e é isso que está no manual escolar, quando as famílias, os avós, os pais levavam a vaca à vila, era o dia da feira dos animais e era um dia de festa em casa. E, portanto, isso está nos manuais, tem esse sentido. Nós achamos que é só para repetir os Vs, mas não é, tem esse sentido. Ora, para estas crianças de hoje isso não faz sentido nenhum. Portanto, nós usamos textos, geralmente no primeiro ano, poemas, porque as rimas têm alguma facilidade em que permitem que as crianças antecipem algumas palavras, permitem que memorizem as palavras, e depois fazemos a alimentação das duas vias, ou seja, a identificação de letras, identificação do som associado àquela letra, e depois retiramos a palavra, isolamos as palavras para fazer o reconhecimento automático, para usar a via ortográfica. E é muito curioso, estamos a trabalhar um texto que era um pequeno poema, que é onde está o gato está dentro do sapato, ou anda atrás do pudim, e houve uma menina que ao ler confundiu o jardim com pudim. E eu escrevi a palavra ao lado e disse, então esta palavra qual é? E ela disse, me enganei-me, essa era a de baixo, é jardim. Ou seja, eles localizavam as palavras pelo lugar onde estavam no poema, não pela palavra em si. E eu quis que me explicassem porque é que achavam que aquela palavra era jardim. E eu estava de costas em frente ao poema e há um menino que me diz assim, se tu saíres daí eu digo-te, que eu queria localizar a palavra. E a seguir há uma menina pequenina, de 6 anos, mas pequenina, que me diz assim, sabes,
Porque as letras têm sons e cada letra tem um som. Ainda não corresponde à verdade, mas é uma explicação muito boa para alguém de 6 anos. Eu disse, e tens aí a primeira letra é um J, e o J é assim, como em jardim. Portanto, estas crianças fazem estas descobertas sozinhas, e estas descobertas são as que perduram. Depois temos uma grande, no primeiro ano, temos uma grande no Sparkle, trazemos a ciência com uma grande carga de fonética. Nós ensinamos as crianças a identificar os sons na oralidade, nas palavras. Ensinamos os professores também tivemos que aprender, porque isso não é uma coisa usual para nós, portanto, confundir o número de sons com o número de letras era a coisa mais portanto, fazemos isso. E escrita. Todos os dias as nossas crianças leem. Nesta primeira fase trabalham a fonémica e trabalham a escrita. Na fase seguinte, leem, trabalham a fluência de leitura e trabalham a escrita. Sempre nestas vertentes em que a criança é ativa no processo de aprendizagem. É muito importante para nós isso. Ser ativa, é muito importante que não haja nãos, é muito importante a valorização do erro e da resposta não sei. A melhor coisa que nos pode acontecer é quando um menino diz não sei. Nós dizemos, então vamos descobrir todos. Sim. E o erro é fantástico, e o erro na aprendizagem da leitura no primeiro ano é uma coisa deliciosa, porque o erro não é erro, nós deixamos sempre que a criança explique o erro, e às vezes as explicações são muito mais lógicas do que a própria articulação do código escrito, portanto é fantástico. Para mim é fantástico. Eu não sei se os professores os alunos e as famílias, tenho certeza que sentem isso. Espero que os professores também, acho que sim, se calhar no início se calhar é muito estranho, mas depois acho que se entranha, e ver a participação das famílias. Nós fazemos leituras para as famílias uma vez por semana. Hoje usamos a tecnologia, temos os pais na sala, nem que só seja 2 minutos para ouvir os filhos ler, e é extraordinário a motivação que traz às crianças. Eu perco-me muito, Roberto, eu peço desculpa. Não faz mal, professor, porque, olha, está mesmo a ir ao encontro das próximas perguntas, porque eu vou mesmo perguntar o seguinte: que estratégias simples e eficazes o professor Miguel recomenda aos pais para apoiarem a fluência de leitura dos filhos em casa, sem pressão e com prazer? Sim. Eu vou fazer, vou outra vez alargar um bocadinho. Recomendo que os pais digam aos professores: existe um programa de fluência que se chama Ouvintes Sortudos Implementam. É a primeira recomendação. A segunda recomendação é que os pais, quando os professores implementarem o programa Ouvintes Sortudos, os pais acreditem piamente nas estratégias que estão lá. Ou seja, muitas vezes, na implementação do programa Ouvintes Sortudos, e só para que as pessoas que nos vão ver e ouvir percebam, nós no Ouvintes Sortudos trabalhamos um texto 5 dias e repetimos a leitura, às vezes conseguirmos que a criança repita a leitura sem tornar aquilo uma atividade chata. Ou seja, criamos motivos para repetir, porque queremos gravar o texto, se for um texto informativo, e vamos pôr, por exemplo, existe um texto informativo sobre a girafa, e vamos pôr um vídeo sobre a girafa e a narração do vídeo. Ou seja, criamos estratégias para que a criança sinta que tem que repetir a leitura do texto, sem que seja repete a leitura. É importante que quando a criança chega à casa e lê o texto sem olhar para o papel, isso acontece muitas vezes com crianças que têm dificuldades de descodificação, os pais não reprimam a criança, não digam: tu não estás a ler, decoraste. Isto acontece-nos algumas vezes, e eu aproveito de ser aqui um espaço público para dizer aos pais: não façam isso. Ninguém lê palavras que não as tenha decoradas. Todos nós lemos muito na palavra muito, e lá está escrito muito. E todos nós fazemos muito e fazemos nasalação, porque decoramos que aquilo se lia muito, porque não se lê muito. E, portanto, é assim que nós lemos. Nós fazemos transferência de padrões ortográficos de exame para exímio, percebemos, e até temos aí uma regularidade, mas percebemos que se pode ler assim. Toda a gente lê táxi porque sabe, decorou que aquela palavra se lê táxi, porque senão podia ler com qualquer outro som do X. E, portanto, essa recomendação aos pais: decorar é a melhor coisa. A professora Fernanda Lipolina Viana
dizia-me, quando discutíamos estes assuntos, ou diz-me, decorar vem de decoração. Eu decoro porque gosto e quero fazer. Posso até nem gostar do texto, mas sinto-me capaz. Porque é que isto funciona com as crianças que têm mais dificuldades? Porque as crianças que têm dificuldades na leitura passaram um ano ou meio ano a construir um autoconceito de que não são capazes. De repente são capazes de fazer o que os outros fazem. Ainda que seja por outra via. Elas são capazes de o fazer, ainda que dê mais trabalho. São capazes de o fazer e, passado um mês, estão a fazê-lo pela mesma via que fazem os outros. Se calhar não com o mesmo índice de fluência, mas estão a fazê-lo também. Aos pais, eu já tive pedido há uns anos de uma mãe para o filho, e o que ela fez foi implementar o programa de fluência ela com o filho. Pronto, não tem... se isto for feito na turma e se for em grupos, que não seja individual, o efeito é muito maior. Mas era uma situação individual, e a mãe quis fazê-lo e fez, e o feedback que nos deu é que tinha resultado muito bem, e que mas também era uma criança que já descodificava, apesar de descodificar com alguma dificuldade. Mas, sobretudo, é que haja esta... e que façam isto, que os professores e os pais que se façam presentes, mas que se façam presentes de uma forma leve, ligeira. E a escola tem que aprender a tratar os pais, as famílias, os cuidadores, de uma outra forma. Nós temos que começar a chamar à escola os pais quando a criança faz bem. Não podemos só chamar os pais à escola quando a criança faz uma asneira. Os pais têm que vir lá quando a criança faz bem. E o bem de uma criança não é o bem da outra. Porque há uma criança que lê um texto a um nível e a outra que, se calhar, trabalhou muito para ler um texto ainda de uma forma até silabada, e é nesse momento que eu tenho que chamar o pai, a mãe, a avó e dizer, olha, como já li. O que nós fazemos muito isso nem é um mérito nosso dos investigadores da Fluência, mas sim das professoras que trabalham há muito connosco. Ainda hoje recebi 2 vídeos, um deles é delicioso, de uma mãe que está projetada, aquilo é feito com o telemóvel, o WhatsApp, e nos 2 minutos em que a filha, que o grupo dessas, nós trabalhamos muito em grupo, trabalhamos só em grupo, o grupo dessas crianças está a ler, os pais estão projetados no quadro, eles estão a ver os pais e os pais estão a ver eles a ler, e no vídeo vê-se a mãe está tão feliz, uma mãe está tão feliz por ver a filha a ler, e a filha quase nem lê, porque está quase a atuar para a câmara e está a olhar para a mãe, porque está tão contente por ter lá a mãe. E isto é extremamente importante, porque estamos a ajudar os pais a apoiar os filhos, estamos a trazer os pais para o processo, estamos a trazer os pais para a compreensão daquilo que o professor faz. E às vezes há pequenos problemas que se evitam com esta sinergia, com esta equipa que se faz. Porque eu tive pais, quando dei primeiro ano, que às vezes esquecia-me e usava uma letra que ainda não tinha ensinado, e para outro dia tinha um pai à porta que me dizia, olha, o senhor usou aqui um D, mas ainda não ensinou o D. Portanto, quando o pai percebe que eu não dou letras, que eu trabalho com o texto todo, que trabalho com tudo, isto deixa de existir. E o pai percebe aquilo que eu estou a fazer. E a criança percebe que tem o apoio dos pais. Quando fizemos a primeira pesquisa do Ouvintes Sortudos, tínhamos pais que nos diziam muitas vezes, a escola chama-me lá e diz-me assim, olha, tem que apoiar mais o seu filho, mas não me dizem como. E geralmente isto até se traduz numa ação não muito boa, porque geralmente os pais são mais exigentes para os filhos e têm interações até negativas quando estudam com os filhos, porque se cansam, não têm capacidade de explicar, não têm capacidade de entender o processo, e depois até se cansam e até têm interações negativas com os filhos. No Ouvintes Sortudos, os pais só têm uma função, ouvir os filhos ler. Portanto, são sortudos por isso. São sortudos por isso. E são sortudos os filhos que têm pais que os ouvem ler. Mesmo. E leem com eles. É fantástico. E exaltem as conquistas, quaisquer que sejam estas conquistas, não é? E são muito visíveis, ainda que quando há uns anos em Barcelos que implementámos um programa que ainda existe, mas que era muito parecido, eu na altura tive um problema de saúde e estava no hospital. E foi na primeira semana que trabalhámos e nós começámos no primeiro dia de aulas com o Rei, Capitão, Soldado, Ladrão, Menina Bonita do meu coração. E eu estava à espera da consulta e estava uma senhora com uma menina. A menina não tinha folha nenhuma e dizia-lhe, mãe, queres ver como eu já sei ler? Rei, Capitão, Soldado, Ladrão, Menina Bonita do meu coração. O primeiro passo estava feito, que era a criança acreditar que ia conseguir.
E, portanto, os pais também têm que acreditar com eles e dizer, olha, que bem, que já lês. Porque não podemos... Nós crescemos numa escola primária que decorar era mau. E, portanto, mas nós temos que esquecer isso, libertar-nos do nosso passado de alunos, nós os pais, nós os professores. Temos que nos libertar do nosso passado de alunos e perceber que hoje, em 2025, temos crianças completamente diferentes, com uma sensibilidade completamente diferente, com uma forma de aprender e de estímulos que têm completamente diferente. E temos, sobretudo, que perceber o tanto que nós sabemos sobre como se aprende o código escrito e que temos que o trazer para as práticas dos professores, para as práticas dos pais, que têm que ser ajudados pelos professores. A escola tem que ser cada vez mais essa ponte entre a família e o professor, cada um no seu lugar, cada um a fazer o que tem que fazer, mas é tão bom quando nos juntamos todos e fazemos todos, e não pode ser só para a festa do Halloween, tem que ser para as frações, tem que ser para a leitura, tem que ser para essas coisas todas. Exatamente. Doutor Miguel, a sua investigação tem mostrado que ler fluentemente é compreender com prazer e que a fluência é uma porta para o sucesso acadêmico e para o bem-estar escolar. Agradeço, em nome da Neurosound Learning, pela forma como tem contribuído para aproximar a investigação da prática e por inspirar todos nós a transformar a ciência da leitura em transformação educativa real. Muito obrigada pela sua presença e que este seja apenas o primeiro de muitos diálogos entre ciência, terapia da fala e educação. Obrigada. Obrigado, Roberto. Eu é que agradeço. Obrigado.